Ô, tá ligado aqui? Som. Tá não. Som. Vai sair aqui não. Aqui na frente tá saindo. Som. Não, mas eu preciso de um retorno aqui, ó, não? Não, eu só quero que você grave o microfone para escutar aqui. Então tá bom. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar o nosso curso, o pessoal vai chegando. Como sempre, 8 horas em ponto. Vamos orar para a gente começar, então? Pai, te agradecemos por essa noite, Deus. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a Tua palavra. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Só estamos aqui, Deus, porque o Senhor permitiu. Tudo que for falado nessa noite, Deus, que seja para a honra e glória do Teu nome. Pai, começamos uma nova matéria e eu sei, Deus, que a melhor coisa que tem para uma igreja é estudar a Tua palavra. Então, Pai, que o Senhor possa despertar o Teu povo, que o Senhor possa acordar o Teu povo para as realidades bíblicas e que o Seu nome seja exaltado e engrandecido através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. O Pedro começou o curso semana passada e ele falou sobre as heresias do primeiro século, quanto à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria falar sobre as expectativas messiânicas que os judeus tinham a respeito de Jesus. Como os judeus esperavam o Messias. E isso vai fazer com que a gente entenda o porquê os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Vocês sabem que os judeus, até hoje, estão esperando o seu Messias. Só que para nós, os cristãos, o nosso Messias é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é, de fato, o cumprimento daquelas passagens do Antigo Testamento que dizem sobre o Messias. Por exemplo, o que é que significa o nome Jesus Cristo? Alguém sabe o que é que significa o nome Jesus Cristo? O nome como é que a gente mais fala aí. O que é que significa Jesus Cristo? Jesus significa Salvador. Salvador. Vem de uma origem do nome Josué. No hebraico, Josué é como se fosse a raiz primária do nome. Jesus como se fosse uma diminuição do nome Josué. Yeshua, Jesus, que significa Salvador. Cristo significa o ungido ou o prometido. Cristo significa o Messias. Messias significa o ungido, o prometido. Jesus Cristo, o Salvador prometido. Quando que esse Salvador foi prometido pela primeira vez? Eu já falei aqui. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois da queda, Deus é o primeiro a pregar o Evangelho. Deus é o primeiro a prometer uma solução para o problema do pecado do homem. Jesus seria a solução para a queda do homem. Deus disse no Éden: e porei inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente, entre a tua descendência e o teu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Satanás, vai sair alguém da mulher que vai esmagar a sua cabeça, que você vai conseguir até vencê-lo no calcanhar, mas ele vai te esmagar e vai dar a vitória da redenção, da expiação e da propiciação. A primeira vez que o Salvador foi prometido, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Só que durante o Antigo Testamento, vários e vários textos, isso é matéria para daqui umas 2 quartas, mas eu enumerei aqui pelo menos 21 vezes, mas tem muito mais. Eu enumerei pelo menos 21 vezes que o Messias é prometido no Antigo Testamento. Israel aguardava, e infelizmente ainda aguarda, a restauração do seu povo. Israel ainda aguarda aquele que seria o prometido, o ungido de Deus desde o Éden. Irmãos, isso é muito triste, porque João capítulo 1, versículo 1 diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Imagina uma nação com uma promessa: tem um Messias. Um virá
separado por Deus, ungido por Deus, para restaurar toda esta nação. Um virá para isso. Quem é esse? Até hoje eles estão esperando. Nós sabemos que o calendário judaico está por volta do ano 6.000 depois. 6.000, né? 6.000, porque Adão veio 4.000 anos antes de Cristo. Noé, 2.300 anos antes de Cristo. Abraão, 1.800 anos antes de Cristo. Moisés, 1.400 anos antes de Cristo. Davi, 1.000 anos antes de Cristo. Só que eles não contam antes e depois de Cristo, porque Jesus para eles foi apenas um homem comum que pisou nessa terra. Talvez um profeta. Talvez um homem com uma iluminação maior. Nada mais do que isso. Ele não é o Messias, aquele prometido por Deus, que pisaria nessa terra para restaurar a nação de Israel. Eles não acreditam em Jesus como Messias. Eles não acreditam como Jesus sendo o ungido de Deus. Nós acreditamos. Só que Romanos capítulo 9, 10 e 11 nos dá uma alegria, porque o texto diz que o endurecimento dos judeus abriu a porta para a salvação dos gentios. E a salvação dos gentios vai fazer com que o povo judeu olhe e perceba que Jesus sim é o Messias, que Jesus sim é o prometido, e os judeus se voltarão ao Messias, fazendo com que todo aquele que foi escolhido por Deus seja salvo, até o último dia. A salvação dos judeus, muitos judeus hoje estão se convertendo a Jesus, só que a imensa maioria ainda espera o Messias. É como se tudo isso que nós usufruímos aqui, para eles ainda não tivesse acontecido. O Messias veio, nos perdoou do pecado, nos resgatou, nos deu paz com Deus, mas os judeus não reconhecem isso, e eles estão lá até agora, penando, até agora, duvidando, até agora, esperando o Messias. Eu tenho um vídeo no meu celular que um pastor americano faz uma entrevista com um judeu, com um rabino. E este rabino está dizendo para ele, olha, eu aguardo o Messias todos os dias. Todos nós aqui ansiamos pelo Messias todos os dias. Mas ele ainda não veio. E aí a pergunta é, mas e Jesus Cristo de Nazaré? Ele fala, Jesus para nós não foi o Messias. Porque o Messias tinha que trazer paz, o Messias tinha que resolver isso, o Messias tinha que resolver aquilo outro, o Messias tinha que fazer isso, e Jesus não fez nada disso. Mas nós vamos entender aqui que muitas coisas Jesus fez na sua primeira vinda, mas ele fará o restante na sua segunda vinda. Mas para o judeu não tem essa separação entre primeira e segunda vinda. Para o judeu não tem isso. Para o judeu, o Messias vem e restaura e resolve tudo de uma vez por todas. O nosso Messias vai vir e resolver tudo e restaurar tudo de uma vez por todas, mas na sua segunda vinda. Só que o judeu não pensa assim. O judeu pensa que assim que o Messias ser revelado lá em Jerusalém, a paz tem que ser restaurada em Jerusalém, tudo tem que ser resolvido em Jerusalém, o pecado tem que ser resolvido em Jerusalém, mas nós também acreditamos nisso. Só que nós acreditamos isso a partir da segunda vinda de Cristo. E o Messias para os judeus faria isso tudo na primeira vinda. Então, a aula de hoje é justamente sobre isso. As expectativas messiânicas que os judeus tinham sobre o Messias, claro. As expectativas que os judeus tinham sobre o Messias. A primeira expectativa é tudo isso que eu acabei de falar aqui. Ele seria o ungido de Deus. Ele seria o separado de Deus. Ele seria o Cristo. E aí eu queria que vocês anotassem algumas passagens como, apenas duas aqui, que mostram o Antigo Testamento prometendo um ungido. Olha lá. Daniel 9, 26, anota aí se você está anotando, se não está, só presta atenção. Daniel 9, 26, ali nesse texto, tem uma promessa sobre o Messias. Caneta, minha irmã? Eu tenho, vou te prestar. Aqui, ó. Quer um papel também? Quer também? Daniel 9, 26, o primeiro texto. Agora, abra comigo em Salmo 2, versículo 2. Desde o Antigo Testamento. 26. E Salmo capítulo 2, versículo 2.
versículo 2. 2:2. Em Salmo 2:2, lá mesmo. Olha o texto, a partir do versículo 1. Salmo 2, versículo 1. Vamos passar pelo 1, ó. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. E aí começa, aqui tem a continuação do versículo 2. Mas existe um ungido prometido desde o Antigo Testamento. E esse ungido é aguardado pelos judeus até o dia de hoje. A unção em Israel era algo que demonstrava a separação para um grande ofício. Os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos e os profetas eram ungidos. Os reis eram ungidos no sentido de serem consagrados, separados para cuidarem da nação. O sacerdote ungido, separado para cuidar das coisas do templo. E os profetas eram ungidos e separados para serem boca de Deus nessa terra. O Messias, que Israel espera até hoje, que para nós já veio, é de fato sim um rei. É de fato sim um sacerdote, não apenas sacerdote. Hebreus vai chamar Jesus de sumo sacerdote. O maior de todos os sacerdotes. Sacerdote é aquele que representa o povo em relação a Deus. Jesus é o supremo. É o maior de todos os sacerdotes. Ele nos representa diante do Pai. E ele também veio como um profeta. Moisés disse isso, que viria um que seria um profeta muito maior do que ele. Jesus Cristo de Nazaré. Os judeus esperam até hoje esse ungido, esse Messias. Para eles, ninguém pisou nessa terra com as características do Messias. Ninguém pisou nessa terra, para o judeu ainda, com essas características que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Primeiro, ele seria o ungido. Segunda expectativa, ele seria o filho do homem. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Essa expressão aparece também em Ezequiel. Só que quando a expressão filho do homem aparece em Ezequiel, Deus está querendo mostrar simplesmente a humanidade do profeta. Só que quando essa expressão filho do homem aparecia no Antigo Testamento, um exemplo do que eu acabei de falar, Daniel 7, 13 e 14, referindo-se ao Messias, o que o texto quer nos ensinar com a expressão filho do homem é que este Messias viria da dinastia de Davi. Ele seria um homem, sim, mas seria um homem especial. Um homem com força e atributos divinos para solucionar todos os problemas da nação de Israel. Eles aguardavam um Messias que seria ungido, o separado. Mas eles também aguardavam um Messias que seria o filho do homem. Alguém que viria da dinastia de Davi, nascido de mulher, como um ser humano mesmo, mas com atributos divinos, poderes divinos, alguém enviado pelo próprio Deus para libertar a nação de Israel dos seus inimigos. E eu pergunto para você, se essa interpretação parar aqui, os judeus têm razão de não acreditar em Jesus como Messias. Porque Jesus veio a essa terra e não libertou os judeus dos romanos. O Império Romano continuou comandando e oprimindo a nação de Israel. Mas nós cremos que Jesus é o Messias. Como é que resolve isso então? Nós cremos que Jesus é o Messias. Nós cremos que Jesus libertará não somente Israel, mas o seu povo dos seus inimigos. Mas quando isso? Na segunda vinda. Para os judeus não tem primeira e segunda vinda. Para os judeus só tem a primeira vinda. Se Jesus não fez isso na primeira vinda, ele não é o Messias. Só que com o Novo Testamento que nós temos, que os judeus não aceitam, fica muito claro que tudo isso acontece na segunda vinda. No vídeo que eu mandei para vocês, que eu falei para vocês que eu tenho, se vocês me lembrarem, eu mando,
O judeu diz assim, o rabino diz assim para o pastor, que também era jornalista na época lá, repórter, né? Eu vou te provar que Jesus não era o Messias. Ou melhor, eu vou te provar que você pode acreditar que eu sou o Messias. Como? Me pede qualquer coisa que eu vou fazer. Aí o pastor fala assim, o templo está destruído. Reconstrói o templo aí. Aí o rabino responde para ele assim, na minha segunda vinda, eu faço isso. Entenderam? As promessas do Messias, no bojo da promessa tinha paz, restauração, fim dos inimigos. Só que Jesus prometeu fazer isso na segunda vinda. Aí o judeu diz, é fácil acreditar em Jesus como Messias se tiver uma segunda vinda. Porque tudo aquilo que ele não fez, que a Bíblia diz que ele faria, e ele não fez, é só vocês jogarem para o futuro. Falar, ele faz na segunda vinda. Aí fica fácil. Entendeu? Na cabeça do judeu, por que Jesus não é o Messias? Porque quando ele veio, ele não trouxe a paz eterna. Só que ele trouxe a paz com Deus. Só que não tem como explicar isso para o judeu. Só Deus que abre a mente, só o Espírito que convence. O judeu não lê o Novo Testamento, irmãos. É só de Gênesis a Malaquias. A Bíblia do judeu é dividida em 3 partes, né? É a Tanakh o livro. O livro é a Tanakh. A lei é a Torá. Os profetas são os Neviins. O nome dos profetas é Neviins. E os históricos, os livros chamam Ketuvim. Tanakh é o livro inteiro. Torá, os 5 primeiros livros. Neviins, o livro dos profetas. E Ketuvins, os livros históricos e poéticos. E o nosso Antigo Testamento é exatamente a Bíblia hebraica. Exatamente. Só que o nosso Antigo Testamento tem mais livros. Mas não é exatamente o mesmo conteúdo? Exatamente o mesmo conteúdo. Só que, por exemplo, na Bíblia hebraica, 1º e 2º Samuel é um livro só. 1º e 2º Reis é um livro só. 1º e 2º Crônicas, um livro só. Todos os profetas menores, começando ali de Oséias até Malaquias, na Bíblia hebraica, um livro só. Entenderam? Então é como se a Bíblia hebraica tivesse 22 e alguns consideram 24 livros. E na nossa Bíblia protestante, quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Na Bíblia hebraica, 22, alguns dizem 24. Na nossa Bíblia, 39. Mas é exatamente o mesmo conteúdo. Só que para eles juntam alguns livros e assim fazem com que o número de livros seja menor. Mas a quantidade de conteúdo, o mesmo. Exato. Se você olha para Jesus como Filho do Homem, entendendo que ele é humano, mas ele é divino, e por isso ele tem o seu poder divino para ser o Messias, você é um cristão. Se você vê o Messias apenas como um homem, porque veio da dinastia de Davi, e com poderes divinos, mudaria a realidade na primeira vez que ele viria, você é um judeu. Jesus não é o seu Messias. Eles esperam o Filho do Homem, mas o nosso Filho do Homem já veio, nós sabemos disso. Uma outra expectativa, e é aqui que bate muito, e é aqui que os judeus têm uma grande dificuldade de reconhecer Jesus como Messias, é justamente a expectativa de restaurar Israel. Lê comigo Isaías 9, 6 a 7. O Messias viria para restaurar Israel. Lê isso aqui. Com a cabeça de um judeu. Com a cabeça de um cristão, você vai entender rápido. Mas olha com a cabeça de um judeu, lê esse texto aqui. Isaías 9, 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, e para restabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Na cabeça do judeu, o Messias vem
para restaurar a paz sem fim em Israel. A expectativa messiânica do Antigo Testamento, na cabeça do judeu era, quando o Messias aparecer, isso vai acontecer imediatamente. Ele veio, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estava sobre os seus ombros mesmo. E Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É Ele mesmo. Só que Ele não deixou a paz sem fim na nação de Israel. A prova disso é o ano 70 depois de Cristo, que nós estudamos aqui na escatologia. A destruição do templo de Jerusalém, a destruição da cidade de Jerusalém pelo Império Romano. E os judeus, em diásporas, fugindo e saindo dos seus territórios a rodo. Só foram voltar em grande massa em 1917, mais ou menos, com o movimento sionista, que fizeram com que judeus pudessem voltar às suas terras. Mas do ano 70 até 1917, 1920, mais ou menos, os judeus nem lá naquela terra viviam. Como é que na cabeça de um judeu Jesus é o Messias? Quando ele veio, a paz em Israel não aconteceu neste nível. Você percebe, você consegue entender que se você ficar só com o Antigo Testamento, de fato você não consegue entender Jesus como Messias? Você precisa da revelação do Novo. Os judeus, irmãos, é fácil entender o porquê o judeu não crê em Jesus. Isso aqui não aconteceu. Só que por que nós continuamos crendo em Jesus como Messias, mesmo porque isso não aconteceu? Porque para nós acontecerá a segunda vinda. E na segunda vinda, tudo que não aconteceu na primeira, acontecerá. Mas para o judeu, essa parte não existe. Essa parte está no Novo Testamento. No Novo Testamento. Quando eu falei para você sobre escatologia, eu falei sobre perspectiva profética. Eu falei que as profecias do Antigo Testamento eram assim. Tinham um primeiro cumprimento e depois o cumprimento final. Não era isso? Um primeiro cumprimento, o cumprimento final. Na cabeça do judeu, isso não existe. Olha Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32. Eu vou ler esse texto aqui agora, depois eu vou falar de uma outra expectativa, e a outra expectativa eu vou te dar a resposta desse texto. Então você vai ter que prestar atenção aqui. De propósito eu vou fazer isso, ó. Lucas 1, 32 e 33. Vamos ler esses textos, ó. Este será... Acharam? Lucas 1, 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Isso aqui é o anjo falando sobre o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel parece estar concordando com os judeus. Quando o Messias vier, ele vai reinar no trono de Davi e não vai ter fim o seu reinado. Está parecendo que o anjo Gabriel está dizendo, os judeus estão certos, ele vai reinar. E na verdade ele vai reinar mesmo. Só que não na expectativa dos judeus. Eu já vou dar a resposta de uma vez. Abra comigo em Atos 2. Vamos ver como é que se cumpre isso aqui. O judeu está esperando que isso se cumpra literalmente. O judeu está esperando o Messias para sentar lá em Israel, num trono de Jerusalém, e governar tudo. Se você lembrar da escatologia, você vai lembrar que os pré-milenistas estão esperando Jesus voltar para reinar de Jerusalém em um trono exatamente assim. Só que agora, olha Atos 2, 29. Aqui a promessa é, o Messias vai reinar no trono de Davi, seu pai. Agora, olha Atos 2, 39. Atos 2, 29, perdão. O texto diz assim, ó, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono,
Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a ressurreição. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O judeu está esperando o Messias vir para reinar no trono de Davi, seu pai. Só que Pedro, aqui, nestas palavras de Atos 2, está dizendo, a profecia que dizia que Jesus iria sentar no trono do reino de Davi e iria reinar, diz respeito à sua ressurreição. Por quê? Porque Jesus não precisa vir a essa terra, sentar no trono de Davi para reinar. Desde quando ele sobe aos céus, ressurreto, ele sobe à presença de Deus e está à destra de Deus, ele já está reinando. Ele já reina hoje. Nós cremos isso porque está em Atos. Mas para o judeu, Atos e nada é a mesma coisa. Entenderam? Então os judeus esperavam a restauração de Israel através de um rei. Este rei, nós sabemos, é Jesus. Ele já reina. Quando ele vier, ele vai reinar sobre todo mundo, num lugar chamado Novo Céu e Nova Terra. Nós vimos tudo isso aqui. Mas os judeus querem um reino literal, terreno, nesta era. Exatamente como os pré-milenistas, se você lembrar da escatologia. Outros textos que diziam sobre este rei que viria. Abre aí comigo, Salmo 132. Irmãos, e faz todo sentido. Salmo 132, 11. Faz todo sentido. O judeu, irmão, sofreu demais com impérios. Ah. Não, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre o nazismo. Nada, nada. De fato, Hitler foi um carrasco da história, não só dos judeus. Não. Alguns entendem Hitler, por exemplo, se você tivesse uma escatologia pré-milenista e você achasse que a grande tribulação seria só para os judeus, e você vivesse nos tempos de Hitler, e percebesse esse Hitler acabando com todos os judeus, e se você tivesse um entendimento bíblico, você ia achar que Hitler era quem? O anticristo. Você ia achar que ele era o anticristo. Mas ele não era o anticristo. Alguns da época de Hitler achavam Hitler o anticristo, que perseguia os judeus até matar os judeus. Só que ele não é o anticristo, porque a vida continua, a história continua. Jesus não voltou. Nós estamos aqui aguardando o anticristo final, não só para os judeus, mas para todo mundo. Então, o Hitler, tudo que ele fez com o judeu não estava profetizado na Bíblia. Não estava. Se é juízo de Deus, aí eu não sei, porque a Bíblia não diz. Mas não tem nenhuma profecia sobre nada daquilo que aconteceu. Só que voltando, pegando um gancho do que você está falando, os judeus sofreram demais nessa terra, irmãos. O Império do Norte foi destruído pelo Império Assírio. O Império do Sul foi destruído pela Babilônia. Eles já tinham passado 400 anos no Egito. Um homem chamado Antíoco Epifânio invade Jerusalém e profana o templo. O Império Romano, nos dias de Jesus, agora comanda toda aquela nação e explora dos judeus. O judeu está doido querendo um rei para libertá-los de tudo isso. Os judeus queriam, de fato, um Messias nos dias de Jesus, mas um Messias que viesse como rei, para libertá-los do Império Romano. Mas Jesus não fez isso. Olha o 132, 11 aí que eu pedi para você abrir. O Senhor jurou a Davi, e com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne fará subir para o seu trono. Cadê esse rei? Jesus veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra quando Pilatos lava as mãos e tira a sua culpa do sangue de Jesus, e quando Jesus é crucificado, lá na madeira, em cima da cruz, está escrito assim: este é Jesus, o rei dos judeus. E aí os judeus gritam de lá de baixo: não,
Não escreve que ele é o nosso rei, não. Ele não é o nosso rei. Porque eles têm tudo isso em mente. O nosso rei é ungido, que vem da dinastia de Davi, para restabelecer todo o reinado de Israel, assim como foi com Davi. Quando o Messias vier, nós vamos comandar o mundo inteiro. Mas esse aí não fez isso, ele não é o Messias, ele não é o nosso rei. E aí Pilatos disse, o que eu escrevi, escrevi, não vou mudar, está aí. Ele disse que é o rei dos judeus, se virem para lá. Dá para entender, irmão. Jesus não libertou ninguém do Império Romano. Salmo 89 também diz isso, mas nós não iremos abrir. Salmo 89, do versículo 3 ao 4, também mostra a expectativa que o judeu tinha de um rei sobre a sua nação. Salmo 89, 3 e 4. Agora, olha essa. O judeu esperava um Messias guerreiro. Guerreiro. Abre comigo aí. Deixa eu ver se é isso aqui, peraí. Por quê? A expectativa dele, que viesse como revolução, e a revolução dele fosse, fosse na espada, esse negócio tudo. Mais ou menos. Mais ou menos. E tinha um que pensava até mais disso, que era o Simão o Zelote. Porque Zelote era uma parte dos judeus que queriam se rebelar contra Roma. E tinha um discípulo de Jesus que era Simão o Zelote. Era um esquentadinho, um nervosinho que queria resolver tudo na pancada. Olha lá, Salmo, abre comigo em Salmo, capítulo 8, versículo 9, para vocês verem que existiam profecias que falavam que o Messias seria um guerreiro. Salmo 2, 8 e 9. Salmo 2, 8. Não, Salmo 2, 8 e 9. Tá, não, é Salmo 2, 8 e 9, olha lá. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Isso aqui é uma profecia messiânica. O judeu lê esse texto e diz, quando o Messias vier, ele será um guerreiro. Ele vai pegar um cetro de ferro, ou seja, uma vara de ferro, e ele vai reger as nações como um guerreiro faz. Ele vai invadir as nações, ele vai vencer as nações e ele vai expandir o reinado de Israel. O que o Messias vem e faz? Morre numa cruz. Morre numa cruz. Que guerreiro é esse? O guerreiro que eles esperavam, que é o Messias, é Jesus, mas eles não entendem assim, nem atirar uma pedra ele permite que as pessoas atirem a pedra na mulher. Que guerreiro é esse que não gosta nem de apedrejamento? Como é que um judeu vai acreditar em Jesus como Messias? Vira outra face. Outra expectativa, eles esperavam o Messias pastor, assim como Davi. Salmo 23, anota aí. Salmo 23. Salmo 23, Miqueias, esse eu quero que você abra. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 e 5. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 e 5. Miqueias 5, versículo 2 até o 5. Acharam? Olha qual que era a expectativa messiânica dos judeus. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel,
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Aquele que iria reinar sobre Israel nasceria em Belém. Jesus nasceu em Belém. E os seus dias seriam desde os tempos antigos. João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o nosso Messias, mas os judeus até hoje estão como que com venda nos olhos. Versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que há que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Olha o 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Só até aqui. Quando o texto diz assim, olha, ele apacentará o povo, o que os judeus entendem e compreendem é, quando o Messias vier, ele pode vir de Belém, e de fato ele vem de Belém. A prova que os judeus esperam o Messias de Belém é a terra de Davi. Primeiro ponto. Belém esse é o ponto definitivo, na verdade. Quando nós vamos para o nascimento de Jesus, o Herodes pergunta para os escribas, da onde que surge o Messias? De onde que tem que vir o Messias na sua lei? E os próprios escribas respondem, de Belém. Lembram disso no nascimento de Jesus? Por isso os magos vão até Belém. E Herodes vira para os magos e diz, vai lá, pega a informação do menino e traz para mim a informação do menino. Ele viria de Belém. Só que a continuação do texto não aconteceu com Jesus na visão dos judeus. E não aconteceu de fato na primeira vinda. Ele apacentará o povo de Israel. Só que Jesus foi rejeitado pelo povo de Israel. Jesus não trouxe todos de Israel para si, pelo contrário, pouquíssimos de Israel receberam o Messias. Então, se você está vendo um Messias, que era para ser um ungido, da dinastia de Davi, mas com poderes dados por Deus, filho do homem. Se você precisava de um Messias para restaurar a nação de Israel sendo rei, se você precisava de um Messias guerreiro, e agora o Messias pastor, que ajuntaria o povo, mas por causa dele o povo está afastando, como é que você vai crer nesse Messias? No Antigo Testamento, e sem entender primeira e segunda vinda de Cristo, irmão, entenda o que eu estou falando. Na visão judaica, sem ter o Novo Testamento, sem entender primeira e segunda vinda, Jesus não cumpre quase nada. Quase nada. E o judeu está olhando para Jesus nos dias de Jesus, está falando, esse não é o Messias. Eles tinham entendimento, irmãos. Paulo vai dizer isso. Eles têm zelo por Deus, Romanos 10, mas sem entendimento. Zum, zum, zum? Como assim? Era em partes a revelação, era em partes. O Messias vai apacentar Israel. Israel está afastada com o Messias, ninguém está recebendo esse homem como Messias, como é que ele pode ser o Messias? Na cabeça do judeu está assim, e está assim até hoje, irmão. Essa que é a maior tristeza. Está assim até hoje. Você conversa com um judeu e diz, eu estou esperando o Messias. Eu tinha um cliente, quando eu trabalhava com gráfica, que ele era judeu. E a gente conversava muito sobre a Bíblia. E ele falava assim, Mateus, Jesus não pode ser o Messias. E começava a me falar por que não. E eu tentava explicar para ele por que sim. Só que eu explicava também com o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento para eles não é aceito. Então é assim, só o Espírito Santo pode convencer, irmão. Eu lembro como ele mexia com ótica. E ele não aceitava Jesus como Messias, até hoje não. E a mãe dele era crente. Imagina. E ele, judeu. Agora, olha essa expectativa messiânica. Olha essa expectativa messiânica. Como é que pode Jesus, na cabeça do judeu, ter cumprido essa? Ele traria a paz sobre Israel. Abra comigo em Zacarias 9:10. Se você está achando que você está abrindo muito a Bíblia, você vai ver daqui 2 quartas-feiras. Nós iremos ver os cumprimentos das profecias. Então nós vamos pegar as profecias do Antigo e ver se tem versículo comprovando que Jesus cumpriu aquilo que está no Antigo. Muito legal isso. Só que tem que ter paciência, tem que gostar de Bíblia. Né, varão? Tem que gostar de Bíblia. Olha comigo
Eu pedi para vocês abrirem Zacarias, não foi? Diga. Depois a gente pode tocar nesse assunto, mas existe. E eles acreditam em Jesus como Messias. Em Jesus como Messias. Eu tenho até um amigo que era judeu messiânico. Hoje ele é pastor evangélico. O judeu messiânico... Vou matar esse bicho, irmão. O judeu messiânico, ele acredita em Jesus como Messias, só que eles pegam toda a tradição judaica e vivem ela ainda. Quase que... Não vou nem... É isso. Acredita. Não, Jesus é o Messias, só que eles entendem que a lei de Moisés e todo o costume judaico precisa ainda ser obedecido em muitas coisas. Não, porque o adventista é só o sábado mais, né? Refuta, claro. E a carta aos Gálatas também. Mas por exemplo, o livro de Hebreus refuta muito sacrifícios. Por exemplo, Hebreus 8. Hebreus 8 diz que com a morte de Jesus torna-se obsoletos todos os outros sacrifícios. Eles não fazem sacrifício no templo, eles não acreditam nisso, não. Eles acreditam que costumes judaicos precisam ainda ser obedecidos. Eles usam quipá, eles guardam o sábado, circuncisão, muitos deles, por aí, entendeu? Zacarias 9:10. Eu peço para vocês abrirem ao mesmo ano. Em Israel tem muito cristão. Em Jerusalém tem um bairro cristão. Em Jerusalém tem um bairro cristão, um bairro muçulmano e um bairro islâmico. Ô Gabriela, você já foi lá em Israel? Não? Eu vi que você fez uma viagem aí. Você não passou em Israel, não, né? Ah, tá. Eu tenho muita vontade de ir em Israel. Tem um bairro judaico. Eu falei o quê? Não, tem um bairro cristão, um bairro muçulmano e um bairro judaico. Lá tem as 3 religiões. O Oriente Médio, irmão, semana que vem eu vou falar sobre isso, lá no seminário que eu estou dando aula. O Oriente Médio é a origem, é a terra que dá origem às 3 religiões monoteístas do mundo. E Jerusalém é uma das cidades mais importantes para todas as 3. Jerusalém é uma das cidades mais importantes para o muçulmano, porque, segundo a tradição, foi de lá que Maomé subiu aos céus. Para o cristão, foi lá que Jesus foi crucificado e ressuscitou, as portas da cidade. E para o judeu, é porque lá está o Monte Sião. E o Monte Sião foi onde Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho Isaque, e foi lá onde Deus mandou Salomão construir o templo. Ali é uma mina, é uma terra minada. Ali é guerra religiosa, é guerra política, para ver quem consegue mais água, mais terra. O Oriente Médio é uma loucura. Eu tenho uma vontade de ir lá um dia, em Israel, tenho muita vontade. Nós vamos abrir lá a Lagoinha Jerusalém. Meu Deus do céu. Vai ser filha aqui da Lagoinha Mangabeiras. Olha lá, ó. Judeu messiânico? Não, cristão. Cristão. Entendi. Entendi. Muito legal. Muito legal, irmãos. Eu não considero Israel em nada melhor do que o Brasil, espiritualmente falando. Mas que lá tem muita história, tem muita história. Tem muita história. Tudo aconteceu lá. Se a gente pudesse ir lá um dia, seria muito bom. Seria muito bom. Deixa eu ver se é esse texto aqui. Mangabeiras para lá, ué. No YouTube, não, eu vejo todos os vídeos. No YouTube. É muito legal. Sabe o que eu fico fazendo? Eu pego as minhas bíblias de estudo e lá no fim tem os mapas. Eu fico decorando as cidades, onde é que está um lugar, onde é que está outro, onde é que está outro. Quando chegar lá em Israel, eu não vou precisar nem de guia. Pode falar. A de Noé, Monte Ararat. É fantástico, é fantástico. Outra fantástico também é onde está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, quando a Babilônia invadiu pela 3ª vez Jerusalém, ela levou a arca. Ninguém sabe onde que está mais. Acabou. O Vitor encontrou ela. Está onde? Dizer que está na Etiópia. Não sei.
Não sei por quê. Salomão teve uma concubina africana, aí quando ela foi ficou com ela. Entendi, é uma teoria, ele está defendendo uma teoria, ele está falando de uma teoria, mas de fato tem várias teorias mesmo. Essa é uma delas. Tem até um monte guardado. Que é guardado, fica que está lá. É uma teoria. Deixa ninguém entrar. E eles defendem que estão lá. Olha aí para você ver, tá vendo? Isso é curioso, é legal isso aí. Zacarias 9:10, olha o texto. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até a extremidade da terra. Jesus, quando ele veio, ele disse assim: guerras, rumores de guerras vão acontecer e é só o princípio do fim. Só o início do fim, só o princípio das dores. Aí o Messias olha para esse texto, o judeu olha para esse texto e fala: uai, mas o Messias vai trazer a paz. Esse aí está falando que é guerra, rumor de guerra, ele não é o Messias. Outro texto, Ezequiel 34:25. Uma profecia messiânica sobre a paz. O texto diz, Ezequiel 34:25. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. É paz para tudo que é lado quando o Messias vier. Ezequiel 34:25. Agora, só para a gente tentar entender o judeu, abra comigo em Mateus 10:34. Caneta, tem não? Pede uma caneta. Mateus 10:34. Rapidão. Mateus 10:34. Hã? Ah, você falou sobre isso na célula? Mateus 10? Aí, ó, confirmando. Obrigado. Mateus 10:34. Olha o que o texto diz. Nós lemos dois textos que o Messias traria paz. Aí Jesus vem e fala que guerras e rumores de guerras terão até o fim. E agora ele diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Imagina o judeu ouvindo isso. O Messias, irmão, está na Bíblia. O profeta disse, Zacarias, Ezequiel, o Messias vai trazer paz. Aí vem o Messias e diz, eu não trago paz. Eu trago guerra, eu trago espada. Porque aí a gente tem que entender. O que o texto quer dizer é, porque o pai vai vir contra o filho. Se o filho crê e o pai não crê, o pai vai vir contra o filho e vai ter confusão na família. É esse o assunto. Guerras, rumores de guerras, princípio do fim, início, sinal da segunda vinda, porque quando a segunda vinda acontecer, aí acontecerá, aí sim será instaurada toda a paz mundial. Para nós é fácil entender isso. Para o judeu que não tem essa linha escatológica, segunda vinda, é impossível entender isso. Pode falar. Sim. Aham. Isso. Só que, ó, será que a gente está errado? Não, tem muita coisa que a gente não sabe, com certeza. Só que o apóstolo Paulo nos ajuda nisso. Por que eu posso entender a mente de um judeu e continuar cristão? Por que eu posso entender a mente de um judeu e continuar acreditando em Jesus como Messias? Primeiro porque a fé é dada por Deus. E Deus me deu e te deu uma fé no Messias. Te deu uma fé em Jesus. Segundo, porque o Novo Testamento, que é uma literatura respeitada em todo o mundo, que é uma literatura que através da crítica textual, que são homens e homens, através de séculos e séculos, confirmando, ratificando, que fala quando confirma, né? Ratificando que esse texto é muito confiável em relação aos seus primeiros escritos, me provam que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que está falando no Antigo Testamento. No fim, no frigir dos ovos, é fé. Eu creio que Jesus é o Messias. E no Novo Testamento, isso me confirma e ainda me explica o porquê que o judeu não crê. Por exemplo, Romanos 9, 10 e 11.
Vocês precisam ter esses 3 capítulos em mente o tempo todo. Romanos 9, 10 e 11. E João capítulo 1, versículo 11 e 12 também. João, vamos começar de João. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a base para Paulo escrever Romanos 9, 10 e 11. Porque o que está escrito lá em Romanos 9, 10 e 11? O judeu tem zelo por Deus, mas não com o entendimento completo. O judeu, não crendo, abre porta para a salvação aos gentios. Este é o plano de Deus para salvar a humanidade. Deus cria uma nação, Israel. Para dessa nação sair o Messias. O Messias sai, o cumprimento está feito. O propósito da nação de Israel acabou. Era esse o propósito. O Messias veio. Só que agora, nos planos eternos e soberanos de Deus, o judeu iria rejeitar Jesus mesmo. Não ia crer nele como Messias mesmo. Está cego. João 10, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Jesus disse para eles. Eles estão cegos no seu legalismo e na sua religiosidade. O Messias vem, eles não creem. E quem é que crê, se os judeus não creem? Aqueles que ouviram a pregação da grande comissão dos apóstolos, os gentios. Nós aqui chegamos e cremos em Jesus. E Romanos 11 diz que tudo isso é em parte. Vai chegar um dia em que uma grande massa de judeus acreditará em Jesus como Messias. Essa é a profecia de Romanos 11. Jesus vem, aqui, só terminar isso. Jesus vem, o judeu rejeita. O judeu rejeitando, a pregação se espalha. A pregação se espalhando, o mundo inteiro conhece Jesus. Muito mais gente agora se converte. E no fim dos tempos, muitos judeus olharão e se converterão também. Aí a gente fica assim, mas para que isso tudo? Mas por que isso tudo? Por que os judeus não poderiam crer desde o início? Por que o judeu não poderia acreditar desde o início? Nem Paulo tem a resposta. Porque no final de Romanos 11 ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe fosse restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Essa é a conclusão de Paulo para explicar por que o judeu rejeita, por que o gentil aceita e por que o judeu depois volta para Cristo. Paulo não entendeu também. É um plano soberano. É. Não tem como. Próxima. João 1, do 11 ao 12, ligado a Romanos 9, 10 e 11. Não é isso? João 1, do 1 ao 11. E esse texto está ligado a Romanos 9, 10 e 11. E o texto que você citou é Romanos 10, versículo 2. O texto diz... O cristão? Se não tiver a fé firmada, não tem como não. E eu vou te falar, os rabinos dão um show de Antigo Testamento. Sabem, claro que sabem, com certeza. Ô, Gabriela, Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. É isso mesmo, irmão, você está certa. Testemunho de Jeová também. Creem em Jesus como um profeta, não como Deus. Eles acreditam que Jesus foi criado, que Jesus não é Deus, que Deus criou Jesus e que Jesus não é Deus. Eles creem nisso. Mais uma expectativa messiânica. Eles esperavam um Messias sábio com justiça. Um Messias sábio com justiça. Isso está em Jeremias 23. Esse aqui só a título de curiosidade. Jeremias 23 e Zacarias 9, 9. Eles esperavam um Messias sábio
com justiça. Jeremias 23 e Zacarias 9:9. Agora, olha que interessante. Existe uma profecia no Antigo Testamento sobre o Messias. E o próprio Jesus fala que aconteceu com ele. Abra comigo em Isaías 61. Essa matéria de cristologia é muito legal. Isaías 61, 1 e 2. Olha a profecia. Isso aqui é Isaías falando sobre o Messias. E Isaías falando sobre o Messias, diz assim, ó. Pode ler? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Vai comigo, por gentileza, a Lucas 7, 22. Exatamente. Lucas 7, 22. Só um minuto, irmãos, espera aí. Mas é isso aí mesmo, pode abrir nesse aí, espera aí. Estou vendo outra coisa aqui. Isso. Não, calma aí. Não, é isso mesmo, mas eu estou vendo outra coisa aqui. Ó, essa profecia diz que os quebrantados seriam curados e que ele curaria os quebrantados de coração. Aí, olha Lucas 7, 22. Então Jesus lhes respondeu: Ide, anunciai o que viste e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciam o evangelho. Lucas 4 agora. Lucas 4. Acho que tem outro. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou no lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. No primeiro texto, a prática daquilo. Nesse segundo texto, a teoria daquilo. Jesus leu na sinagoga e disse: Hoje está se cumprindo em mim. Imagina Jesus falando para o judeu: Eu sou o Messias. E o povo olha para Jesus e diz: Você não é o Messias, não. Eu sou o Messias, acabou de se cumprir, o Espírito está sobre mim. Qual que é a prova disso? Eu estou fazendo tudo isso. O coxo está andando, o cego está enxergando, os quebrantados de coração estão sendo amados, estão sendo restaurados. Está lá, eu sou o cumprimento. E o judeu está dizendo: Não é não. Não é não. Sabe por quê? O judeu esperava o rei, esperava tudo isso. Só que Jesus veio como um servo. Jesus veio como um cordeiro. Tudo isso é verdade e nós continuamos crendo. Só que a totalidade disso tudo se dará na segunda vinda, porque a primeira vinda tinha um objetivo: te salvar. E para te salvar, ele precisava fazer com que Deus fosse propício a você de novo.
Para te salvar, ele tinha que se oferecer como sacrifício. Para te salvar, ele tinha que resolver o problema do pecado. Como que o Messias vem fazer tudo isso aqui de cara e não resolve o maior problema, que é o pecado? Como o Messias vem e traz paz na terra, se Deus está em ódio e inimizade com a raça pecadora? E Isaías 53 profetiza exatamente isso. Ele viria primeiro para padecer, para sofrer. E é essa a conversa que nós teremos quarta-feira que vem. Isaías 53. Faremos a exposição do texto para a gente entender que antes disso tudo aqui que nós falamos hoje acontecer, ele teria que sofrer. E nós vamos ver o sofrimento de Jesus profetizado em Isaías 53. Amém? Vamos orar para encerrar? Legal, né? Cristologia é legal. Cristologia é legal. E é mais fácil que escatologia. Não é? É, não tira o sono da gente. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Obrigado, irmã. Obrigado. Patrícia? Tudo bem, Patrícia? Senhora, por Cruzeiro? Normal, né, Patrícia? Não ia ganhar, né, Patrícia? Ganhar que não ia, né, Patrícia? Me ajuda aí. Ora, ora por nós aí, por gentileza. Amém. 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 Paulo, vem aqui um pouquinho mais para perto. Vocês dois para cá, vocês dois para cá.